Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, Eduardo Araújo, para o estudo de O Livro dos Médiuns, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, prezados amigos da Rádio Rio de Janeiro, sejam todos muito bem-vindos. Está entrando no ar o programa Luz na Penumbra e juntos vamos estudar O Livro dos Médiuns de Allan Kardec, comigo, Eduardo Araújo, com ela, Maria de Fátima Miranda. Que Jesus nos conduza. E ele, Paulo Renato. Deus nos abençoe. Que assim seja. E na técnica, vigiado pela Miranda, Jefferson. Ela botou até o nome dele no livro. Melhor do que botar no sapo, tá vendo? Tá no livro. Não tá na boca do sapo, mas tá no livro aqui, que você é o responsável pela gravação de hoje, hein, Jefferson? Então, ó, dito isto, Jefferson se sentindo ali ameaçado, e fazendo o sinal da cruz, nós vamos dando início aqui. O nosso Miranda é perigoso, hein? Fazendo o sinal da cruz, vamos seguindo aqui o nosso estudo de O Livro dos Médiuns. Nós que estamos no capítulo 3, que trata do método, e já estamos no item 28. Então pega aí o seu livro e vamos fazer o nosso estudo sistematizado, né? Isso é muito legal, porque você pode, junto conosco, fazer o estudo aí de todo o Livro dos Médiuns, sequencialmente. Então, isso é maravilhoso. Então, capítulo 3 do método, item 28. Diz Allan Kardec: entre os que se convenceram por um estudo direto, podem destacar-se. Então ele vai falar agora das pessoas que estudaram a doutrina espírita e o que as levaram, né, a se convencer, né? Quais as conclusões que nós podemos chegar com o estudo. Primeiro, os que creem pura e simplesmente nas manifestações. Para eles o espiritismo é apenas uma ciência de observação, uma série de fatos mais ou menos curiosos. Chamar-lhe-emos espíritas experimentadores, né? Então, antes Kardec falou daqueles que rejeitam, daqueles que não acreditam nos fenômenos espíritas, mas tem aqueles que acreditam. E aí muita gente, Renato, diz que assim, eu não sou espírita, eu estou tentando ser espírita. Mas Kardec vai mostrar que na realidade todos aqueles que estudam e aqueles que acreditam de alguma forma, eles são espíritas sim, mas tem tipos de espíritas, e ele traz aqui o primeiro, que são os espíritas experimentadores. Quem são esses, Renato? Ao longo da história, após a publicação de O Livro dos Espíritos, apareceram naturalmente grandes espíritas experimentadores, os homens ligados na área da ciência, ou de todas as ciências, não só da ciência filosófica, mas da ciência de comportamento, mas das ciências que tratavam ou que tratam da questão da origem e do destino do ser. Então, muitos daqueles homens de ciência que se interessaram em observar, analisar e estudar aqueles fenômenos ali registrados no Livro dos Espíritos, né, eles também se consideravam de alguma forma, porque muitos deles aceitaram a ideia espírita, né, aceitaram aqueles conceitos espíritas, então naturalmente eles tinham todo o direito de se dizerem espíritas, porque assim o definiu Allan Kardec. Mas muitos deles ficaram tão somente no campo da experimentação. Durante anos e anos e anos, muitos deles trataram diretamente com grandes médiuns não só no campo da psicografia, da psicofonia, mas dos efeitos físicos de uma forma geral. Mas como aqui sugere o termo, espíritas experimentadores, estavam sempre à busca, à cata de uma experiência nova, de modo que pudesse ampliar os seus níveis de conhecimentos, e a esperança que eles tinham
é de que uma daquelas experiências pudesse levar a eles uma convicção firme e inabalável sobre a origem daqueles fenômenos. Mas Allan Kardec mesmo, em diversos momentos, colocou que o homem que busca a verdade, naturalmente, se não estiver imbuído de preconceitos, naturalmente a sua razão dirá para ele que tais fenômenos, por ele estudados, através de pessoas sérias, responsáveis, que aqueles fenômenos não podiam ser objeto de exploração pessoal, de alguma maneira, fraude ou algo que o valha. E que a convicção poderia se dar sem que se multiplicasse ao infinito o número de experiências. Mas são espíritas experimentadores e hoje ainda nós os encontramos, inclusive, nas instituições espíritas. São aqueles que se prendem mais ao fenômeno, ainda que seja para racionalizar, não é? E é interessante porque em William Crookes nós vamos ver um cientista que tinha todo um potencial já próprio para observar tudo e analisar, mas ele não se prendeu só a isso, né? Dali ele compreendeu a importância e a causa daqueles fenômenos, que é justamente nos convidar à transformação. Nós temos lá também Charles Richer, acho que o pai da metapsíquica, se eu não me engano. Ele escreveu um livro chamado A Grande Esperança, se eu não me engano, é o título do livro dele, um dos livros dele. Mas, como dissemos, ele, como tantos outros, estavam sempre querendo multiplicar os motivos aos próprios olhos de convicção. Por isso, estavam sempre criando métodos novos de exploração, de pesquisa, supostamente comprobatória, junto àqueles grandes médios que, inclusive, o William Crookes, né, que você citou, aqueles grandes médios que esse sábio William Crookes, inclusive, repito, trabalhou, sim, investigou, e os métodos de investigação diziam-se científicos, eram tais que não deixava margem a quem não estivesse com um certo preconceito, mas não deixava margem para que se pensasse que o fenômeno se dava no campo da fraude, né? Então é interessante, nenhum de nós está sugerindo que se aceite, e Kardec também não sugeria isso, né? Que se aceite a veracidade de um determinado fenômeno só porque veio dessa ou daquela pessoa. Mas havemos de considerar a respeitabilidade dos médios e dos investigadores, né, que tinham toda uma reputação a considerar e que não iam se meter, não iam se envolver em situações de fraude de modo que viesse a manchar a sua personalidade e a sua reputação de experimentadores, de pesquisadores, de homem de ciência. Mas são os espíritas, de alguma maneira, necessários, né, esses experimentadores. Sim. De algum modo, eles poderiam avançar um pouco mais no campo do aprendizado, na análise dos fenômenos, mas estacionário nessas experiências repetitivas, né? Digamos, não é que se lamente, mas nós ficamos a pensar que são pessoas de muita sabedoria e que, se resolvesse avançar um pouco mais na compreensão ou na aceitação daquilo que eles mesmos experimentaram, eles poderiam dar grandes contributos no campo da ciência filosófica, não só da ciência experimental. No item 2, Renato, ele coloca: os que no Espiritismo veem mais do que fatos, compreendem-lhe a parte filosófica, admiram a moral daí decorrente, mas não a praticam. Insignificante ou nula é a influência que lhes exerce os caracteres. Em nada alteram seus hábitos
e não se privariam de um gozo que fosse. O avarento continua a sê-lo. O orgulhoso se conserva cheio de si. O invejoso e o ocioso sempre hostis. Consideram a caridade cristã apenas uma bela máxima. São os espíritas imperfeitos. E é aqui que nos convida a reflexão cada um a si mesmo, não é? Porque esse comportamento, ele é tão sutil que, se não tivermos uma atenção naquela vigilância de observar nossos pendores, nossos valores, os pensamentos que agasalhamos, os sentimentos que ainda cultivamos, nós não percebemos as nuances dessas situações aqui, em nós, não é? Porque o homem velho, ele se camufla de tanta forma, não é? Que, às vezes, nós nos acreditamos já vitoriosos em determinadas áreas, moralmente, e ainda não consolidamos aquilo. Na maioria das vezes, pelo socorro e misericórdia divina, bem assistidos por necessidade de um objetivo ligado a alguma tarefa, os benfeitores vêm e nos secundam, nos facilitando o raciocínio, nos apacentando o íntimo, e se nós formos imaturos, vamos achar que já são conquistas nossas, que na realidade é mais a vibração de um benfeitor em nome do Cristo para que o trabalho tenha uma validade, não é? Que ele diz aqui, admiram a moral daí decorrente, mas que não a praticam. Cada um de nós está num esforço diferenciado. Existem aqueles que já estão mais adiantados nesse esforço e estão realmente consolidando atitudes mais dignas no bem. Aí ele continua, insignificante ou nula é a influência que eles exercem os caracteres. Mas Miranda, por que você está falando isso? Insignificante ou nula? É porque, olha, na hora da convivência, na hora de lidar com o diverso, se nós não formos vigilantes, nós ainda nos deixamos arrastar por intenções, ideias e valores que dão testemunho disso aqui. É como se a mensagem do Cristo ainda não fizesse realmente a diferença em nossas escolhas. Em nada alteram seus hábitos e não se privariam de um gozo que fosse. E aí nós vamos observar no dia a dia, quando a vida nos convida a coisas que é o novo que chega e nos tenta. E nós temos já tarefas, nós já temos compromissos daquele horário. Se nós não ficarmos bem atentos para o nosso objetivo, o outro nos convence a postergar, deixar para depois aquela atividade e aproveitar aquele momento, porque é só hoje. Mas bobagem. Você vai ao centro a semana inteira. Tal evento é só hoje. Pois é, mas aquele evento é algo que eu posso, de alguma forma, vivê-lo num outro momento, de uma outra forma. E aquele compromisso, às vezes nós médios, se não ficarmos atentos, hoje é o dia da reunião mediúnica, mas tem determinada coisa assim que tem a ver com os nossos interesses no mundo, não é? Social. É verdade que existem situações, eu lembro do Raul Teixeira, certa vez, ele narrando, que um aluno dele convidou ele, falou, professor, eu estou noivo e eu gostaria que no dia do meu casamento o senhor estivesse presente. Aí o Raul falou, tá bem, tudo certo. Quando chegou a data do casamento, o aluno avisou. E a data do casamento era o dia da reunião mediúnica em que Raul Teixeira estava comprometido, não é? E ele pensou, meu Deus, e agora? Aí depois ele refletiu, não, hoje eu não vou à reunião mediúnica e eu vou ao casamento dele. Porque no casamento dele eu posso falar algo e oferecer alguma coisa que pode fazer a diferença na maneira dele enfrentar o casamento, não é? E ele não foi à reunião e foi ao casamento para atender a expectativa daquele aluno. Esse episódio que o Raul narra, nós refletimos ele em outros grupos de estudo. Aí nós estávamos vendo o seguinte, no momento em que o Raul Teixeira, focado na responsabilidade com a reunião mediúnica, parou para atender o convite de um aluno que estava vendo ele muito mais do que um professor, estava vendo como um amigo, nós nos lembramos de Jesus nas bodas de Caná. É diferente. Raul Teixeira, ele não deixou de ir à reunião mediúnica para ir ao casamento pela festa do casamento. Ele buscou atender e acolher a solicitação de um amigo, de um aluno que depositava nele a confiança, não é? Mas são essas coisas que cada um de nós tem que desenvolver a maturidade para sabermos avaliar. É diferente. Olha, Miranda, no dia da reunião mediúnica,
fulana vai casar tal dia e no tal dia vai ser o churrasco. Aí a Miranda, tudo bem. Aí me convida, né? Hoje é dia da reunião mediúnica, eu não posso ir porque eu tenho um casamento de uma pessoa amiga, uma pessoa conhecida e me convidou para o churrasco. É totalmente diferente. Porque naquele convite que o Raul Teixeira recebeu, ele identificou o que o aluno esperava da presença dele fazer a diferença naquele momento em que ele ia tomar uma decisão tão grave, que é casar, né? É um compromisso perante Deus, perante si mesmo e a sociedade. Já você deixar de ir a um compromisso voltado para a responsabilidade na casa espírita, na mediunidade, só para estar numa festa, num lazer, é totalmente diferente. Mas são coisas que nenhum de nós pode dizer ao outro qual é a hora, qual é a circunstância e como escolher. Por isso que só o estudo. E essa maturidade que a gente vai desenvolvendo, analisando o que o estudo nos oferece. O estudo, por mais profundo e belo que seja, ele pode ser útil para todos, mas se sou eu quem faz, ele tem utilidade imediata para mim, para me auxiliar a desenvolver recursos, para ponderar na hora das minhas escolhas. E essa parte que ele fala aqui, que são os espíritas imperfeitos, e nós ainda o somos, eu estou falando de mim, não é? E grande maioria de nós ainda é, são detalhes que somente estudando e conversando e nessa convivência diária na casa espírita, junto ao movimento espírita, que a gente vai desenvolver maturidade. Justamente, nós, como você falou, nós estamos buscando essa maturidade, né? A conquista dessa maturidade espiritual, e nem sempre é tão fácil tomar a decisão mais correta, mais coerente, mais consentânea com os nossos princípios. Mas o que ele se refere aqui justamente são aquelas pessoas que não se privam de nada, de nenhum só gozo que fosse, né? Quer dizer, a doutrina espírita, a doutrina ou as responsabilidades espíritas assumidas voluntariamente por ela, pela pessoa, sempre ficam em segundo plano quando outros interesses mais imediatos, materiais, aparecem. E as desculpas são sempre as mesmas, né? Convivência com família, né? Os amigos, um tipo de convite desse a gente não rejeita. Sim. São as coisas que a gente ouve rotineiramente. Mas aqueles que já compreenderam, como diz Kardec, a parte filosófica do Espiritismo, as suas consequências, né? A importância dos ensinos de Jesus, que a doutrina espírita revive para as nossas vidas, aquele que de alguma maneira já compreende que é um ser reencarnado, né, que tem isso como verdade na alma, esse naturalmente vai saber ponderar, vai saber equilibrar as suas responsabilidades, porque entende que quando assumir ou quando assuma uma responsabilidade na casa espírita, ela deve ser levada com o devido respeito, com o devido cumprimento daquilo que se aceitou voluntariamente. Não se pode substituir a qualquer preço um compromisso espírita ou um compromisso que qualquer que seja, sim, que a pessoa tenha assumido voluntariamente. É interessante considerar o que nós encontramos aqui no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, que a maioria de nós conhece, que fala sobre o homem no mundo. Aqui na minha edição está no segundo parágrafo, eu vou pular o primeiro. No segundo parágrafo diz aqui a mensagem de um espírito protetor. Ele fala assim: não julgueis, todavia, que exortando-vos incessantemente a prece e a evocação mental, pretendamos vivais uma vida mística, que vos conserve fora das leis da sociedade onde estáis condenados a viver. Não, vivei com os homens da vossa época como devem viver os homens. Sacrificai as necessidades, mesmo as frivolidades do dia, mas sacrificai com um sentimento de pureza que as possa santificar. Aí tem a continuidade da mensagem, que é muito interessante, bem própria para esse assunto. A gente considera que também cumprir um compromisso
como se estivesse numa atividade profissional, também não é o propósito da doutrina espírita, porque senão nós vamos nos encontrar na mesma situação citada por André Luiz num dos seus livros, e que o padre estava lá rezando a missa, mas, como disse o benfeitor espiritual, à época era um gozador, que estava preocupado com o relógio, porque parece que tinha um churrasco marcado. Então ele estava ali de corpo e com ausência de espírito. Então, se a pessoa fica nessa presença de corpo, se ela for ficar nessa presença de corpo e ausência de espírito, né, não vai produzir o que deveria produzir. Então é melhor que, se ela se sente muito atraída para as questões sociais, absolutamente, né, se ela não consegue resistir a nenhum desses convites, que não são esporádicos, são muito regulares, né? Quando é esporádico, a pessoa ainda pode se desculpar, mas quem tem muitos amigos recebe muitos convites, né? Então é melhor que ela reflita um pouco e pense na possibilidade de abandonar a tarefa em que ela se vinculou na casa espírita, seja ela qual for, mesmo a mediúnica, porque ela está causando prejuízo não só a ela mesma com esse comportamento, mas prejuízo ao grupo e dando trabalho aos benfeitores espirituais no caso de uma tarefa mediúnica. Então é preferível que realmente ela se afaste da tarefa e amadureça com as experiências que for colher a partir dessa decisão. Porque Jesus falou que, encontramos isso também no Antigo Testamento, que não se pode agradar a Deus e a Mamon, né? Então, a doutrina espírita não nos convida à renúncia improdutiva. Sim. Né? Como ele fala aqui do sacrifício no sentido original tem a significação de tornar sagrado o que se faz. Né? E nós entendemos o sacrifício como algo penoso. Sim, sim. Né? Então, se minha cabeça e meu coração está no churrasco, o meu corpo está na atividade que eu assumi, então eu não estou tornando aquela tarefa sagrada. Não estou com proveito próprio, dela não retiro nada, porque a tarefa não basta estar a presença de corpo, e o argumento de que estou cedendo energia também não cabe nesse caso, porque as energias estão perturbadas pela sua preocupação em atender os interesses que o pessoal chama de mundano, né, os interesses materiais. Então é preferível que a pessoa pense melhor antes de assumir qualquer tarefa no bem, já que ela tem tantos atrativos, né? Pois é, estamos chegando ao final. Agradecemos a Jesus pelo encontro de hoje, pela oportunidade. Paulo Renato. Eu agradeço. Nosso Senhor Jesus Cristo nos ajude a ser aquilo que sabemos devemos ser. Que Jesus nos conduza. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Amaury Santos e Astênio Oliveira, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec no período de 1858 a 1868. Olá, meus irmãos, que Jesus abençoe a todos. Estamos aqui mais uma vez para dar continuidade a esse estudo maravilhoso. Eu, Amaury Santos e Astênio Evangelista de Oliveira.
E vamos dar continuidade, né? Nós estamos analisando a Revista Espírita na área par, que é de 1858 a 1868. E Astênio, né, está aumentando a minha curiosidade, porque Kardec, pessoalmente, né, fisicamente, estava avaliando o Sr. Holmes e tirando, né, todo aquele aspecto de fofoca, como ele como o Sr. Holmes se comportava. Era um jovem de 22 anos que trazia características importantes. E eu me lembro que no final do que ele leu, agora para nós, quem era o guia espiritual do Dr. Holmes era a própria mãe dele, que era um espírito que o acompanhava e que não permitia, né, que a vaidade, que esses elementos negativos que ainda trazemos na Terra influenciassem os fenômenos que ele provocava. Não é isso, Astênio? Perfeitamente. Então, você lembrando aí, né, das fofocas, então queriam saber de que modo ele vivia, quem o sustentava, né? É verdade. Essa coisa toda, até porque viajava, né? Então queria saber de onde ele tirava esse dinheiro. E com certeza não era da mediunidade dele, né? É verdade. Bom, então o Kardec prossegue falando sobre o Home, né? O Daniel Douglas Home, né, um dos maiores médiuns da história do Espiritismo. Inclusive no livro História do Espiritismo tem muitas informações a respeito do Daniel Douglas Home, né? E aqui Kardec prossegue dizendo o seguinte: a causa das manifestações do Sr. Home lhe é inata. Então, o que é uma causa inata? É uma causa que já nasce, né? Já traz aquilo. Já traz com ele. De vivências anteriores. Isso. Então, a mediunidade não surgiu quando ele já tinha 20 anos, né? É o acaso, né? Porque o acaso não existe. Exato. Então, a causa das manifestações do Sr. Home lhe é inata. Sua alma, que parece prender-se ao corpo somente por fracos liames, tem mais afinidade com o mundo dos espíritos que com o mundo corpóreo. Então não era à toa até que ele estava enfermo, frágil, né? Já tinha uma reencarnação muito apropriada para esses fenômenos, em que a vinculação do perispírito ao corpo físico era bastante tênue, né? De modo a facilitar esses deslocamentos, enfim, né? Eis porque se desprende sem esforços, entrando mais facilmente que os outros em comunicação com os seres invisíveis. Então, uma vez que os laços que o prendiam ao corpo físico já eram frágeis, ele se deslocava, se desprendia do corpo físico sem maiores esforços. Exatamente. Né? Bom, essa faculdade se lhe revelou desde a mais tenra infância. Então, quando verifica, né, aquilo que eu tinha comentado, né, em que idade começou a faculdade dele. Então, quando Kardec fala aqui, essa faculdade se lhe revelou desde a mais tenra infância. A gente vai dizer assim, mais um, então, como o Divaldo, Chico, aos 4 anos de idade. Aí Kardec fala assim, com a idade de 6 meses... menos de um ano. Não sabia nem falar, né? É verdade. Com a idade de 6 meses, seu berço se balançava sozinho. Então, fenômenos físicos, né? Exatamente. Seu berço se balançava sozinho. Na ausência da ama de leite e mudava de lugar. Então, quer dizer, quem fazia ele dormir eram os espíritos, né? Balançando o berço dele. Então, voltando balançava sozinho na ausência da ama de leite e mudava de lugar. Em seus primeiros anos, ele era tão débil, né, tão frágil, né, que mal podia se sustentar. Então, percebe a fraqueza dele, né, desde o início? Mas essa fraqueza tinha uma razão de ser, porque se ele fosse forte, robusto, comedor de feijoada, não tinha como provocar aqueles fenômenos. Não é isso? Então, vamos lá. Em seus primeiros anos, ele era tão débil que mal podia se sustentar. Sentado sobre um tapete, olha que coisa interessante aqui. Então ele, neném ainda, né, sentado sobre um tapete, os brinquedos que não podia alcançar, já que ele era frágilzinho, deslocavam-se por si mesmos e vinham pôr ao alcance de suas mãos. Olha o poder que essa criatura tinha, né? Né? Então, quer dizer, realmente era uma missão, né? Aos 3 anos, teve suas primeiras visões.
não lhes conservando, porém, a lembrança. Tinha 9 anos quando sua família fixou-se nos Estados Unidos. Então a família dele era da Escócia, né? A gente se lembra do programa anterior, né? E uma família nobre da Escócia. E quando ele tinha 9 anos, a família se fixou nos Estados Unidos. Ali, os mesmos fenômenos continuaram com intensidade crescente, à medida que avançava em idade. Embora sua reputação como médium não se tenha estabelecido senão em 1850. Ele nasceu em 33. Então, a reputação como médium se estabeleceu com 17 anos. Olha só. Próximo quer dizer, junto com o Chico, que foi quando escreveu o primeiro livro, né? Não é verdade? Com 17 anos. É. Né? Então, embora sua reputação como médium não se tenha estabelecido senão em 1850, época em que as manifestações espíritas começaram a popularizar-se naquele país. Em 1850, então, a informação aqui é importante para a gente. Né? As manifestações espíritas começaram a popularizar-se nos Estados Unidos em 1850. Né? Em 1854 veio a Itália. Né? Eu achei interessante, né? Kardec coloca veio como se ele estivesse na Itália. Eu entendi que ele, porque ele está descrevendo aqui a visita do Sr. Home à França, então eu entendi que quando ele coloca veio aqui, que veio a Europa, né? Então a Itália, a França, esse tipo de coisa. Então ele veio da América para a Europa, daí ele dizer veio. Sim. Né? Então, sim, em 1854 veio à Itália, como dissemos, por motivo de saúde. Então, ele foi à Itália por motivo de saúde e foi à França por motivo de saúde. Surpreendeu Florença e Roma com verdadeiros prodígios. Convertido à fé católica, então eis aqui uma outra informação, apesar de desde 6 meses de idade provocar esses fenômenos e aos 3 anos já ver os espíritos, foi convertido à fé católica, né, já na juventude. Na juventude. Então, que era na época, né? Poderosa, né? Sim, a igreja era muito poderosa na época. E recordando, né? Kardec está falando aqui em 1854 que ele foi à Itália. Não existia espiritismo, não tinha como ele ser espírita antes do espiritismo existir. Né? Então, convertido à fé católica, nesta última cidade, viu-se obrigado a romper relações com o mundo dos espíritos. Então, o obrigado é obrigado mesmo. Obrigado mesmo. As autoridades, né, eclesiásticas certamente o chamaram e disseram: a Santa Inquisição. Se você quiser frequentar a igreja, abandona esses espíritos. Isso aí. Né? Não fala mais deles. Que para eles era um demônio, né? Sim, que só os demônios poderiam se comunicar. Né? Isso aí. Então, fala assim: com efeito, durante 1 ano, olha só que informação interessante. Com efeito, durante 1 ano, seu poder oculto pareceu havê-lo abandonado. Mas como esse poder está acima de sua vontade, fim desse tempo, de 1 ano, né, e obviamente, como nós vimos, era a mãe dele que controlava, tipo Emmanuel controlava os fenômenos com Chico. Então, uma vez que ele... E Joana também, né, com o Divaldo. Com Divaldo. Então, uma vez que ele se tornou católico e as autoridades obrigaram a romper a relação com os espíritos, certamente a mãe dele estabeleceu uma trégua. Vamos parar um pouco. Né? Como são sábios, né? Para não desequilibrar. Não criar problema para ele, né? Exatamente, que era jovem e tinha potencial. Isso. E tinha uma missão. Então vamos aguardar um pouquinho. Né? O que é 1 ano? Então, fala assim: com efeito, durante 1 ano, seu poder oculto pareceu havê-lo abandonado. Mas como esse poder está acima de sua vontade, findo esse tempo, conforme lhe anunciara o espírito de sua mãe, então a mãe já tinha dado toque, né? As manifestações reapareceram com nova energia. Então, de algum modo, foi até bom para as energias também se desgastam, então deu um tempo para acumular a bateria. Né? A bateria foi carregada. Sua missão estava traçada. Deveria distinguir-se entre aqueles que a providência escolheu para revelar-nos, por meio de sinais patentes, o poder que domina todas as grandezas humanas. Né? Então, super interessante, até porque a gente
verifica, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, que as 3 grandes revelações do Supremo Criador à humanidade terrena, a primeira através de Moisés, que foi o grande fenômeno mediúnico de escrita direta, né? Os 10 mandamentos. O Moisés não psicografou os 10 mandamentos, ele não tinha um lápis na mão, ele está lá no deserto, né? E a escrita foi direta na pedra. Então a gente verifica, mas também bem sabemos que sem um médium os espíritos não podem fazer muita coisa. Então o Moisés foi o médium que os espíritos utilizaram para grafar os 10 mandamentos, não é isso? E aí ele fala que sua missão estava traçada, deveria distinguir-se entre aqueles que a providência escolheu para revelar-nos por meio de sinais patentes o poder que domina todas as grandezas humanas. Se o Senhor Home, como o pretendem certas pessoas que julgam sem haver visto, fosse apenas um hábil prestidigitador, se ele fosse um mágico, né? Isso. Sem dúvida, teria sempre à sua disposição, em sua sacola, algumas peças com que pudesse simular suas mágicas, ao passo que não é senhor de produzi-las à vontade. Sim. Então, assim, se ele fosse um prestidigitador, necessariamente ele teria que ter uma sacola com alguns instrumentos, né, que propiciassem aquilo. Mas olha como o Kardec era observador, né? E ele fala assim, o Sr. Holmes sabia que ele não podia produzir aqueles fenômenos à vontade, não era porque ele queria, não. Muitas das vezes, ele vai colocar mais à frente, os fenômenos se produziam sem que ele quisesse, quando ele não estava nem esperando que fosse acontecer, né? Então ele fala assim, ser-lhe-ia impossível dar sessões regulares, pois muitas vezes, justamente no momento em que tivesse necessidade de sua faculdade, esta lhe faltaria. E certamente faltaria muito se ele tivesse querendo dar espetáculo, né? Arrecadar recursos, né? Esse tipo de coisa. Que não é o que os espíritos permitem, né? Sim, os espíritos superiores não, né? E mesmo os inferiores não gostam muito de ser explorados, não. Você me lembra do próprio Divaldo, na fase inicial da existência dele como orador, ele não estudava. E aí, por quê? Porque na hora que ele ia fazer a palestra, né? O espírito se aproximava e ele meio incorporado, vamos dizer assim, né? O espírito ia falando de coisas que ele não tinha conhecimento. Até que uma vez, não sei se você lembra desse caso, ele foi falar e não saiu nada. Não saiu nada porque o espírito não se aproximou. Aí o espírito falou, você tem que estudar, cara. Tu fica só esperando a gente chegar perto para poder... Aí foi quando ele aprendeu que também tinha que estudar. Você vê o conhecimento que o Divaldo tem hoje, né? Ele é uma biblioteca. Nossa, é uma coisa assim. É uma coisa invejosa. Não é verdade? Né? Com 93 anos. Invejosa ou invejável. Com 93 anos, a cabeça que ele tem, né? São pessoas que estão um pouquinho à frente da gente, né? Anos-luz. Então fala assim, ser-lhe-ia impossível dar sessões regulares, pois muitas vezes, justamente no momento em que tivesse necessidade de sua faculdade, esta lhe faltaria. Algumas vezes os fenômenos se manifestam espontaneamente, no momento em que menos se espera, enquanto em outras é incapaz de os provocar. Então, no momento que queira provocar, muitas das vezes não acontece, provoca e não acontece. Circunstância pouco favorável a quem quisesse fazer exibições em horas certas, né? Então, se ele fosse um prestidigitador, ele poderia fazer exibições a hora que ele quisesse, porque era uma qualidade dele, né? Era uma técnica dele, não é isso? Nesse caso, como é uma coisa natural, né, a coisa se manifestava às vezes sem a autorização dele, vamos dizer assim. Né? Às vezes até contra a vontade. Até contra a vontade. E na hora que, se ele quisesse fazer tipo uma mágica, etc., né, ele poderia fazer o fenômeno qualquer hora. Sim. Mas nesse caso não. Então, é quando os espíritos permitiam. Isso. Aí prossegue Kardec. O fato seguinte, ele tinha falado antes que os fatos que ele narrasse aqui, porque ele mesmo tinha observado, ou seriam testemunhas, né, respeitáveis, né, dignas. Então ele fala o seguinte, o fato seguinte, tomado entre 1000, é disso uma prova.
Desde mais de 15 dias, o Sr. Home não havia obtido nenhuma manifestação, quando, almoçando em casa de um de seus amigos, com mais duas ou três pessoas de seu conhecimento, de repente ouviram-se golpes nas paredes, nos móveis e no teto. Aí o Kardec coloca aqui entre aspas, parece que voltam, disse ele. Então, depois de 15 dias sem acontecer nenhum fenômeno, ele começa, todos ali presentes começam a ouvir esses ruídos, e aí o Home fala, parece que voltam. Nesse momento, o Sr. Home estava sentado num canapé. Esse é o único relato, né, do Kardec, então, e é extremamente importante, né? Ele fala assim, nesse momento, o Sr. Home estava sentado num canapé com um amigo. Um doméstico, olha só que coisa interessante, um doméstico trouxe a bandeja de chá e preparava-se para colocá-la sobre a mesa, situada no meio do salão. Embora bastante pesada, a mesa se elevou subitamente, destacando-se do solo a uma altura de 20 a 30 centímetros, como se fora atraído pela bandeja. Então vem lá o serviçal com uma bandeja, a mesa se levanta e vai atrás da bandeja. Isso, apavorado, o criado deixou-a escapar. Né? Apavorado, deixou cair. Né? Então, apavorado, o criado deixou escapar. Mas aí você acha que caiu tudo no chão? Não. Então vamos lá. Né? Se tivesse caído tudo no chão, se tivesse caído tudo no chão, não seria o Sr. Home. Né? É verdade. Então, olha só. Apavorado, o criado deixou escapar. E a mesa, de um pulo, lançou-se em direção ao canapé, vindo cair diante do Sr. Home e de seu amigo, sem que nada do que estava em cima se tivesse desarrumado. Nossa. Né? Bom, esse fato não é absolutamente o mais curioso entre aqueles que temos para relatar, mas apresenta essa particularidade digna de nota, a de ter se produzido espontaneamente, sem provocação, em um círculo íntimo, do qual nenhum dos assistentes, 100 vezes testemunhas de fatos semelhantes, necessitava de provas, e seguramente não era o caso para o Sr. Home exibir suas habilidades, se habilidades existem. Aí Kardec fala que no próximo artigo citaremos outras manifestações. Só que, infelizmente para nós, o próximo artigo não vai ser tão próximo aqui, vai ser lá para frente. Quem continuar estudando vai ver o próximo artigo. Tem que acompanhar a gente. Não é isso? Então, agora, sobre o Sr. Home, Kardec termina aqui e inicia um novo artigo, chamado Manifestações dos Espíritos. Nós estamos, só lembrando, né, na Revista Espírita de fevereiro de 1858. Isso. Então, a segunda Revista Espírita ainda, né? Porque começou em janeiro de 1858. Verdade. Então, sobre as manifestações dos Espíritos, Kardec traz um texto aqui que ele esclarece, informando o seguinte: resposta ao Senhor Viennet por Paul Augues. Então, o Paul Augues, que era um excelente espírita da época, né, alguém que Kardec respeitava muito, sim, uma pessoa muito lúcida, está respondendo ao senhor Viennet, que obviamente era um contraditor da doutrina espírita, um perseguidor da doutrina espírita. Então, é interessante... Era um padre Quevedo. Então, a gente verifica que felizmente, não era só o Kardec que tinha condições de responder a esses sábios da época, né, que queriam contrariar a doutrina espírita. Então, Kardec achou interessante a resposta dada pelo Paul Augues, e ele traz a resposta do Paul Augues aqui. Então, a gente fala assim, o senhor Paul Augues é um adepto sincero e esclarecido da doutrina espírita. Sua obra, que lemos com grande interesse, olha só, mais uma vez,
Amaury. Kardec leu a obra do Sr. Paul Algués. O que Kardec não leu? Eu queria saber onde ele arrumava tempo. É verdade. Né? Nossa para fazer senhora, isso. Né? Porque para fazer tudo que ele fazia, ainda lia tudo. Até jornal ele lia, né? Então vamos lá. O Sr. Paul Algués é um adepto sincero e esclarecido da doutrina espírita. Sua obra, que lemos com grande interesse, e na qual se reconhece a pena elegante do autor de Elos de l'Avenir. Então, esse Paul Algués era o autor de uma obra, né, intitulada Elos de l'Avenir, e ele publicou uma outra obra que o Kardec leu com interesse. Só está informando que essa obra, Elos de l'Avenir, também é desse mesmo autor. Né? Então, ele fala, voltando aqui, ele fala, sua obra, que lemos com grande interesse, e na qual se reconhece a pena elegante do autor de Elos de l'Avenir, é uma demonstração lógica e sábia dos pontos fundamentais dessa doutrina, isto é, da existência dos espíritos, de suas relações com os homens e, por consequência, da imortalidade da alma e de sua individualidade após a morte. Então, embora a doutrina espírita estivesse ainda numa fase incipiente, o senhor Paul Algués já tinha compreendido profundamente a doutrina espírita. Sendo o seu objetivo principal responder às agressões, então perceba só, não era simplesmente uma matéria, uma obra, um livro educado para combater a doutrina espírita, era para agredir a doutrina espírita, né? Ou para agredir Kardec. Sendo o seu objetivo principal responder às agressões sarcásticas do senhor Viennet, só aborda os pontos capitais, limitando-se a provar com os fatos, com o raciocínio e com as autoridades mais respeitáveis que essa crença não está fundada sobre ideias sistemáticas ou preconceitos vulgares, mas sim que repousa sobre bases sólidas. Isso. Então, o Sr. Algués parecia que tinha a visão semelhante à visão de Kardec, né? Então, a arma do Sr. Viennet é o ridículo. Então, que o Sr. Viennet utilizava contra a doutrina espírita era o ridículo como arma. Ridicularizar a doutrina. Exato. Então, a arma do Sr. Viennet é o ridículo. A do Sr. Algués é a ciência. Por meio de numerosas citações que atestam um estudo sério e uma profunda erudição, ele prova que se os adeptos de hoje, conquanto seu número cresça sem cessar, bem como as pessoas esclarecidas de todos os países que a ele se ligam, fossem, como o pretende ilustre acadêmico, cérebros desequilibrados, então se todos os adeptos da doutrina espírita, né, fossem cérebros desequilibrados, essa enfermidade lhe seria comum, como o seria aos maiores gênios que honram a humanidade. Então, o Paul Algués chamando a atenção de que a doutrina espírita não era uma doutrina de ignorantes, né? Que a doutrina espírita era principalmente compreendida, acatada, difundida pelos melhores pensamentos, né? Pelos melhores cérebros da época. Né? E um adendo aí, hoje, através das pesquisas que são feitas aí por essas instituições, a doutrina espírita é colocada como o grupo, né, como religião, onde tem as pessoas mais cultas. Sim. De todas as religiões é que está mais. Isso feito por pesquisa atual. Século XX e XXI. Pelo IBGE, da vida, né? Isso aí. Então, demonstrando que grande parte dos adeptos da doutrina espírita faz parte da elite intelectual, né? Sim. Então, a gente não vai ter tempo para eu ler um outro parágrafo, então, né? Vamos deixar para a próxima, né? E aí a gente encerra o programa de hoje e na próxima a gente completa e entra num tema novo. Mas vamos terminando. Então, meus irmãos, queridos irmãos, muita paz. Nós nos despedimos agora. Eu, Amaury Santos e Astênio Evangelista de Oliveira. E agradecendo ao Pablo, né, que chegou agora. Estava apavorado aqui. Que Deus abençoe a todos. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus,
dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.